Olá, estudante de Anatomia Humana, seja bem-vindo aqui no canal Anatomia Cura, um canal destinado ao estudo da anatomia humana. Eu sou o professor Gustavo Cura e na videoaula de hoje vamos estudar o plexo braquial. O plexo braquial consiste em um importante feixe nervoso de fibras que supre o membro superior com início na coluna cervical e torácica, estendendo-se até a axila. De natureza complexa, o plexo braquial e suas relações topográficas têm sido um assunto de interesse não só para anatomistas, mas também para os profissionais da área da saúde. Em relação à localização do plexo braquial, verificamos na peça anatômica que as fibras que compõem o plexo braquial estão localizadas na região cervical e na axila. Na peça anatômica, estamos visualizando as fibras que compõem o plexo braquial. Para ser mais preciso, os troncos superior, médio e inferior do plexo braquial, mais a artéria subclávia, transitando entre os músculos escaleno anterior e escaleno médio. O plexo braquial é formado pela união dos ramos ventrais dos nervos espinhais C5, C6, C7, C8 e T1. Após o surgimento dos ramos ventrais, estes sofrem uma fusão para formar os troncos. Os ramos ventrais de C5 e C6 se fundem, formando o tronco superior. O ramo ventral de C7, isoladamente, forma o tronco médio. Os ramos ventrais de C8 e T1 se fundem, formando o tronco inferior. Após o surgimento dos troncos superior, médio e inferior, as fibras que compõem o plexo braquial apresentam uma divisão anterior e uma divisão posterior. Estamos visualizando na peça anatômica os três troncos do plexo braquial, o tronco superior, o tronco médio e o tronco inferior, com as suas divisões. Nesta região, observamos a divisão anterior dos troncos do plexo braquial. A divisão anterior do tronco superior, a divisão anterior do tronco médio e a divisão anterior do tronco inferior. Nesta região, observamos a divisão posterior dos troncos. A divisão posterior do tronco superior, a divisão posterior do tronco médio e a divisão posterior
do tronco inferior. Após a divisão dos troncos em anterior e posterior, estas divisões se agrupam formando os fascículos, que são 3 fascículos. O fascículo lateral, o fascículo medial e o fascículo posterior. Após a formação dos 3 fascículos, lateral, medial e posterior, ocorre a formação dos principais ramos do plexo braquial. Principais ramos terminais do plexo braquial. Os principais ramos terminais do plexo braquial são os nervos axilar, radial, músculo cutâneo, mediano e ulnar. Na peça anatômica, estamos visualizando o tronco inferior, o tronco médio e o tronco superior. Observamos também os fascículos medial, lateral e fascículo posterior. Após a formação dos fascículos, visualizamos os principais ramos terminais do plexo braquial, que são eles: nervo axilar, nervo radial, nervo músculo cutâneo, nervo mediano e nervo ulnar. O nervo axilar origina-se do fascículo posterior e direciona-se posteriormente, contornando o colo cirúrgico do úmero. Estamos visualizando a face anterior da escápula, com a presença do músculo subescapular e a presença do músculo redondo maior. O nervo axilar, após emergir das fibras do fascículo posterior, este direciona-se posteriormente, onde é acompanhado pela artéria circunflexa posterior do úmero. O nervo axilar e a artéria circunflexa posterior do úmero contornam o colo cirúrgico do úmero, alcançando a face posterior da região escapular. Vamos virar a peça anatômica para visualizar o nervo axilar e a artéria circunflexa posterior do úmero alcançando a face posterior da escápula. Estamos visualizando a face posterior da escápula com os músculos infraespinhal, redondo menor e redondo maior, e também a presença do músculo tríceps braquial. Vamos aproximar a imagem. Na imagem da face posterior da escápula, visualizamos o nervo axilar e a artéria circunflexa posterior do úmero
alcançando a face posterior da escápula. O nervo axilar alcança o músculo deltoide e o músculo redondo menor, onde este é responsável pela inervação motora. Nervo radial. As fibras que compõem o nervo radial originam-se do fascículo posterior. O nervo radial, após o surgimento no fascículo posterior, toma um trajeto em direção posterior, onde alcança a face posterior do braço, onde está localizado, cursando no sulco do nervo radial. Na peça anatômica, estamos observando a face posterior do braço, onde localizamos o músculo tríceps braquial. Ao rebater as cabeças do músculo tríceps braquial, visualizamos a presença do nervo radial transitando entre a cabeça lateral e a cabeça medial do tríceps. Neste local, o nervo radial está transitando pelo sulco do nervo radial localizado no húmero. Posteriormente, ou melhor, na sequência, o nervo radial toma um trajeto em direção anterior, onde é localizado nas adjacências da fossa cubital. Na fossa cubital, encontramos o nervo radial. O nervo radial, nas adjacências da fossa cubital, localiza-se entre os músculos braquial e braquiorradial. Observamos na peça anatômica a presença do nervo radial cursando entre os músculos braquial e braquiorradial. Na sequência, o nervo radial ramifica-se em um ramo superficial e um ramo profundo. O ramo superficial do nervo radial é puramente sensitivo e o ramo profundo do nervo radial alcança os músculos extensores da mão e dos dedos. Em resumo, o nervo radial é responsável pela inervação motora de todos os músculos extensores do membro superior. Nervo músculo cutâneo. Estamos observando na peça anatômica o nervo músculo cutâneo. As fibras do nervo músculo cutâneo originam-se do fascículo lateral do plexo braquial. O nervo músculo cutâneo apresenta um trajeto oblíquo pela face anterior do braço, onde este, primeiramente, perfura as fibras do músculo córoco-braquial. Após perfurar as fibras do músculo córoco-braquial, o nervo músculo cutâneo localiza-se posteriormente ao bíceps braquial.
Na peça anatômica, estamos observando a face anterior do braço, onde é visível o músculo bíceps braquial. Ao rebatermos o bíceps braquial, observamos o nervo músculo cutâneo transitando por entre as fibras do músculo coracobraquial. O nervo músculo cutâneo faz a inervação motora de todos os músculos situados na loja anterior do braço. Ou seja, ele é motor para o coracobraquial, para o bíceps braquial e também para o músculo braquial. Observamos o trajeto do nervo músculo cutâneo, que termina no antebraço, ramificando-se no nervo cutâneo lateral do antebraço. Sulco bicipital medial. No braço, no lado medial do bíceps, localiza-se o sulco bicipital medial. Rebatemos a pele do braço, onde visualizamos o músculo bíceps braquial. No lado lateral, localiza-se um sulco, e no lado medial, localiza-se outro sulco. O sulco bicipital medial. No interior do sulco bicipital medial, localiza-se um feixe vasculonervoso ou um feixe neurovascular. Este feixe é composto pelo nervo mediano, a artéria braquial, veia braquial e nervo ulnar. Portanto, no interior do sulco bicipital medial, localiza-se um feixe neurovascular composto pelo nervo mediano, veia braquial, artéria braquial e nervo ulnar. Nervo ulnar. Estamos observando na peça anatômica, grifado com pontos vermelhos, a presença do nervo ulnar. O nervo ulnar origina-se das fibras do fascículo medial do plexo braquial. Primeiramente, o nervo ulnar está transitando no interior do sulco bicipital medial, onde, mais ou menos no terço inferior do sulco bicipital medial, o nervo ulnar adquire um trajeto posterior na articulação do cotovelo. O nervo ulnar está transitando posteriormente ao epicôndilo medial do húmero. Neste ponto, o nervo ulnar encontra-se desprotegido, onde pode ser comprimido. O nervo ulnar segue seu trajeto em direção ao antebraço. Estamos observando na peça anatômica o trajeto do nervo ulnar pelo antebraço. Primeiramente, visualizamos o nervo ulnar transitando posteriormente ao epicôndilo medial do húmero. No antebraço, o nervo ulnar
encontra-se entre os músculos flexor ulnar do carpo e flexor profundo dos dedos. O nervo ulnar, no seu trajeto final, alcança a região hipotenar. Na peça anatômica, observamos o antebraço. Ao rebater o músculo flexor ulnar do carpo, observamos na profundidade o músculo flexor profundo dos dedos. Entre o flexor ulnar do carpo e o flexor profundo dos dedos, visualizamos o nervo ulnar. O nervo ulnar é responsável pela inervação motora do músculo flexor ulnar do carpo e flexor profundo dos dedos. Nervo mediano. Estamos observando na peça anatômica o nervo mediano, que está sinalizado por pontos vermelhos. O nervo mediano origina-se do fascículo medial e do fascículo lateral do plexo braquial. Neste ponto, observamos a junção de fibras provenientes do fascículo medial com fibras provenientes do fascículo lateral. Local este que denominamos de bifurcação do nervo mediano. O nervo mediano segue o seu trajeto pelo braço, onde este localiza-se dentro do sulco bicipital medial. Após transitar pelo sulco bicipital medial, o nervo mediano alcança a fossa cubital. Na fossa cubital, o nervo mediano localiza-se medialmente à artéria braquial. Após cursar pela fossa cubital, o nervo mediano alcança o antebraço. No antebraço, o nervo mediano transita entre os músculos flexor superficial dos dedos e flexor profundo dos dedos. O nervo mediano direciona-se para a mão e é o único nervo a transitar pelo túnel do carpo. Estamos observando na peça anatômica o nervo mediano alcançando a mão. O nervo mediano, na região do carpo, transita por um canal denominado de túnel do carpo. Acompanhando o nervo mediano no túnel do carpo, localiza-se os tendões dos músculos flexores da mão e dos dedos. Nesta região, no túnel do carpo, o nervo mediano pode ser comprimido, ocasionando em uma situação patológica denominada de síndrome do túnel do carpo. Quanto à inervação do nervo mediano, este é responsável pela inervação motora dos músculos flexores situados na face anterior do antebraço, exceto o músculo flexor ulnar do carpo e a porção ulnar do músculo flexor profundo dos dedos. Chegamos ao final de mais uma videoaula aqui no canal Anatomia Cura. Se você gostou do vídeo, deixe a sua curtida. Inscreva-se no canal. Ative o sino de notificações para receber novos vídeos. Muito obrigado pela atenção. Um forte abraço do professor Gustavo Cura.